Boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, Ah, tudo bem? Boa noite para todo mundo que estiver assistindo e boa noite para a minha comunidade. é isso. Bom, então eu estava mais ou menos, né, tentando explicar aqui, claro que você vai conseguir explicar melhor para a gente, sobre a gente se referir a você como a diretoria. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é pedir para você contar um pouco dessa iniciativa, né? Eu conheço o Samba Abstrato lá desde o Facebook, e agora vocês têm atuação no Instagram também, mas desde o Facebook eu vou acompanhando lá o, o campeonato, né, da Musa Abstrata, que todo Boa. ano tem. Então, se você puder falar para a gente, assim, a partir de que momento e por quais razões que você, eu não sei se é, inclusive, se é só você ou se são várias pessoas que fazem parte desse projeto, mas falar um pouco sobre as razões pelas quais vocês decidiram criar essa página, né? Por que esse nome também? Como é que foi essa iniciativa de vocês criarem, então, o Samba Abstrato, que está lá no Facebook e agora está no Instagram também? Boa. Boa noite, Thalita. Boa noite, Eribaldo. Obrigada por me receberem aqui. Boa noite para toda a comunidade, quem estiver assistindo. Bem, acho que tudo começa eu sendo uma criança, uma adolescente que frequenta escolas de samba desde pequena, então a minha família é do carnaval, sou muito apaixonada por carnaval de escola de samba, e no decorrer dos anos a gente foi percebendo uma certa invasão abstrata, bem parecido com um dia que começaram a chegar caravelas, sabe essa cena, os barcos chegando, parecido com isso. Então a gente começou a perceber que o carnaval estava sendo tomado por pessoas que não necessariamente faziam parte das escolas de samba, que não tinham nada relacionado ao samba, mas que de certa forma conseguiam destaque nas escolas. E eu comecei a acompanhar isso, né? Até essa trend, o que você estava fazendo em 2016? Em 2016 eu estava justamente começando a colecionar essas imagens que eram publicadas. Na época não era nem vídeo ainda. Há 10 anos não era vídeo ainda. Então, eram as imagens que saíam nos grandes portais do carnaval e dessas musas, rainhas de bateria, e muitas imagens assim que beiravam o grotesco, né, de uma participação assim meio alienígena ali no carnaval. E aí um outro membro da diretoria, perante um vídeo específico que a gente viu, a gente vai até publicar essa semana na comunidade, essa pessoa, ela mandou a frase, né, ela falou assim, poxa, mas isso aqui é samba abstrato. E aí, na hora que ela falou samba abstrato, eu digo que foi o momento que eu recebi a minha missão de liderar aí um grupo de pessoas para a gente fazer essa denúncia e a documentação da Abstratolândia, que seria essa invasão necrófila de pessoas que estão fora do carnaval, e o impacto de tudo isso. A gente fala que o carnaval é só o palco da nossa crítica, porque o carnaval é o Brasil inteiro. Dá para você explicar a história do Brasil de ponta a ponta, só observando o que acontece nas escolas de samba. Então, foi assim que em 2016 a gente começou a página, no início só postando fotos e tecendo comentários a respeito, e a comunidade foi vindo, as pessoas foram entendendo, as pessoas foram se engajando, e estamos aí há 10 anos já, a gente tem mais de 100 mil seguidores no Facebook, e o Instagram é uma luta, né, acho que foi hoje de manhã, a gente bateu os 10 mil seguidores, pra gente é uma vitória, porque todo ano botam fogo no nosso barracão, eles se unem, né, as pessoas abstratas se unem contra a gente, infelizmente é uma página pequena, pobre, de trabalhadores, quilombola, a gente não tem tanto recurso, e acaba tendo essa vulnerabilidade, mas a nossa cultura com certeza é muito forte e a gente vai trocar bastante ideia sobre isso hoje. Com certeza. E aí, Luana, deixa eu até colocar aqui. A página é essa no Instagram, tá, gente? Que hoje a gente, de alguma forma, acaba ficando mais no Instagram do que no Facebook, né? Mas também tem lá no Facebook. Então, para quem não segue, sigam, inclusive porque hoje, né, que tem mais os vídeos das musas abstratas e tal, até te ouvir mais sobre isso, tem também algo que eu acho brilhante, que são as legendas, os textos que vocês É, criam, assim, isso. carregado com muito deboche, né, com muita ironia. Tem até, digamos, a construção de uma linguagem própria, de alguns termos ali, Sim, quem acompanha a comunidade
do samba abstrato já está familiarizado com alguns termos. Essas chamadas musas abstratas, elas são chamadas pela primeira letra do nome, né? Nome e sobrenome. Siglas. Com as siglas, isso, exatamente. E aí eu queria muito te ouvir sobre aquilo que, assim, não, como você disse, né, dá para se explicar a história do Brasil a partir do carnaval e a partir desse trabalho que vocês fazem, que é explicitar questões como apropriação cultural, os blackface tanto de cabelo como de face mesmo, e essa, digamos, performance dessas, aqui, muito no recorte das musas, né, dessas mulheres que são brancas, que são ricas, e que neste momento elas pagam para estarem nesses espaços, então elas têm uma relação mercadológica mesmo com as escolas, e para estarem ali. Então, eu queria muito te ouvir nesse sentido, assim, como é que você, a partir do seu trabalho, e claro, da sua vivência, né, de ser uma pessoa de escola de samba, de ser de comunidade, como é que você olha para isso, assim, para fazer justamente essa crítica e expor essas críticas todas, que a gente sabe que é uma dinâmica do racismo brasileiro, né, que está presente. Sim, com certeza. Então, tá, eu acho que é importante lembrar, né, por que a escolha das siglas, por que eu não tenho um nome, né, por que não tenho uma cara? Primeiro que o samba abstrato, ele é um movimento popular, então não é uma pessoa, não sou só eu, né, a construção, ela é coletiva. Claro, né, assim como a escola de samba, a gente costuma falar isso, né, tem ano que é muito luxuoso, tem equipe, agência, um monte de coisa, e outros anos que tem menos pessoas trabalhando, mas a construção é sempre coletiva. E a escolha de colocar as musas abstratas com a sigla e o vulgo, né? Então a gente coloca a sigla e uma descrição, é uma forma não só de proteger, mas principalmente de demonstrar que não é um ataque pessoal a uma mulher específica, né? Que a gente vai passando por ondas, teve uma onda que eram mulheres que alegavam mulheres que alegavam ser feministas e que a gente estava atacando outras mulheres, e quando na verdade elas são personagens desse enredo, né, desse carnaval que é o samba abstrato. O samba abstrato é um carnaval, é uma expressão de carnaval, como é a escola de samba, como é o bloco, só que é o carnaval virtual. Acontece só durante o período do carnaval, termina no domingo depois do desfile, então ele tem essas características. A questão da musa abstrata é muito interessante, porque no decorrer dos anos, né, até mesmo para a gente conseguir sustentar com fundamento a nossa crítica, nós passamos a adotar livros na temporada. Então, os livros que a gente adota na temporada, a gente percebe que já se fala de abstração no início do século passado. Então, tem dois livros que que contam a história do século passado. O primeiro livro sagrado do samba abstrato chama Samba Negro, Apropriação Branca, que é de uma mulher já falecida chamada Ana Maria Rodrigues, grávida, uma mulher preta, carioca, veio para São Paulo fazer o doutorado na USP, já falando sobre o tema. Ela não usava o termo musa abstrata, mas ela já falava do vilão carnavalesco, ela já falava como a branquitude tomou o mundo do samba em troca do lucro, mas naquele momento, há 40 anos, ainda não existia musa abstrata. Pensa que há 40 anos o carnaval ainda não estava na Globo, porque aí que é a grande virada da abstração. Então, ela já fala sobre isso. O nosso segundo livro, ele é o livro do Paulo Lins, chamado Desde que o Samba é Samba. No livro do Paulo Lins, ele conta o início do samba, da escola de samba e da Umbanda, na favela, no Rio de Janeiro. E no início do século passado, então ali a gente está falando de 1920, 1930, ele também já faz a denúncia, isso dentro do romance histórico, dos cantores da época, cantores brancos famosos, que são famosos até hoje, e que se apropriaram das artes criadas pelos pretos que estavam nas comunidades. Aline Estácio, a galera que se reunia na Praça 11. Então tem muito cantor brasileiro que é famoso e que até hoje é muito conhecido, mas que diretamente se apropriou do que estava sendo criado ali dentro da favela, dentro da comunidade.
E aí tem mais um livro que é bem interessante, que ele chama Na Roda do Samba, que é de um escritor chamado Vagalume, que foi o primeiro escritor preto, jornalista preto, a escrever sobre o assunto numa coluna social num jornal do Rio de Janeiro. E ele também já fala da Abstratolândia, então ele chama de sambestros, que ele chama que são os poetas do asfalto, que começam a frequentar os fundos de quintais, os terreiros, onde de forma orgânica o samba estava nascendo, onde a expressão da escola de samba estava nascendo, para se apropriar, para sugar daquela fonte e fazerem as suas carreiras como artistas, né? Então, o Paulo Lins, ele faz um romance histórico, e o Vagalume, ele é o jornalista que, de fato, documentou na época. E o interessante de tudo isso é que a musa abstrata, ela ainda não é presente. Nesse momento que se fala da apropriação cultural do samba, dos instrumentos, daquela forma organizacional que é uma cultura que os pretos trouxeram para a diáspora desde o Egito, né? Então depois a gente pode falar um pouquinho, né, como que surgem as escolas de samba. E eles já falam disso, falam do dinheiro, né? Falam do Estado se apropriando também do carnaval para fazer a propaganda nacionalista do Brasil. Mas a musa abstrata, ela ainda não era um personagem dessa crítica que se faz sobre a apropriação cultural. E aí, a partir dos anos 80 para frente, quando o carnaval começa a ficar muito maior, ser transmitido por televisões maiores. Então, aqui em São Paulo era a TV Cultura, na época da TV Cultura não tinha musa abstrata. Mas quando o Carnaval do Rio de Janeiro, principalmente, começa a ser transmitido pela Manchete e depois vai para a Globo, tem uma invasão dessas mulheres, principalmente, que ou com capital, né, com dinheiro, que muitas, de fato, compram o posto, investem, né, tem todo ali um câmbio, tem todo um mercado paralelo de vendas de postos, ainda tem as mulheres com capital social, e o capital social ainda é maior, né? A moça da novela, a influenciadora, essas pessoas que, em tese, elas trazem mídia para a escola ou trazem dinheiro. Mas o problema, Thalita, é que quando essas pessoas participam do carnaval da forma como eles participam, a gente chama isso de presença necrófila, porque vai estragando, né? Você vai mudando a essência, você muda a estética. Então, elas impuseram uma estética totalmente diferente do que deveria ser o carnaval, que é a festa dos pretos. A escola de samba é a festa dos pretos. Então, enquanto escola de samba, é óbvio que ela é aberta ao público, né? Não é da cultura de pessoas pretas, a prática do muro, da catraca. Ninguém vai impedir uma pessoa de participar e de estar numa escola de samba, porque a escola de samba é feita para isso, é para os trabalhadores desse mundo. Porém, elas com capital financeiro ou cultural acabam tomando espaços dessas mulheres, principalmente, que são as trabalhadoras do samba. Porque uma passista, né, muita gente fala assim, as meninas da comunidade. Não são as meninas da comunidade, são artistas, são sambistas, pessoas que dedicam a vida para aquele espetáculo, né? Eu falo que o desfile é o TCC da escola de samba, né? É o trabalho de conclusão de curso, porque a escola de samba ela existe o ano inteiro. E aí essas mulheres, essas meninas, elas vão perdendo espaço para essas artistas, modelos e atrizes que vão para um carnaval, tomam o lugar dela e no auge do privilégio branco, sem sequer saber sambar, o que torna ainda mais grave. Então, tudo isso demonstra esses conflitos que existem no Brasil e como muitas vezes nós somos forçados a aceitar, né? Muita gente fala, não, mas a culpa é da escola, a culpa é da escola. Eu falo, cara, a escola é a ala das baianas, as baianas não têm culpa e não têm nenhum poder de impedir uma pessoa que tem um capital social gigantesco, uma atriz da novela, de participar e de fato, conseguir, de alguma forma, monetizar a sua presença ali dentro. E ainda, dentro desse contexto, né, quando a gente fala de presença, o tanto como a gente percebe o quanto que elas não só utilizam desse palco para se autopromover, como acham que o palco é delas, porque quando se entrevistam as musas abstratas, eu furo a bolha, eu trago mídia, eu abro portas para mais pessoas virem, mas como que a escola de samba que existe há 100 anos precisa de musa abstrata? Então são esses conflitos que a gente, de forma bem humorada,
traz para as temporadas. A Thalita falou do texto, né? O samba abstrato ele é muito inclusivo, porque ele é textão, então é baseado em muita pesquisa, então ali, sendo a abstratolândia, né, a musa abstrato, um conceito muito complexo, a gente precisa de muita ferramenta teórica para explicar. Então a gente explica usando matemática, física, economics, sociologia, história. Então, tudo isso a gente constrói para dar base para o que as pessoas já sabem, que é essa invasão abstrata necrófila, e que, de certa forma, a gente imagina que vai levar ao fim do carnaval, do jeito que ele deveria ser. O carnaval, do jeito que ele deveria ser, com a presença dessas pessoas dessa forma, ele não vai se superar, ele não vai conseguir continuar, porque ele precisa ter a raiz forte dele, ele precisa ter os fundamentos fortes para ser a escola de samba. Então, todos esses assuntos a gente traz no decorrer da temporada, nunca numa intenção de ataque. A ideia ali é a gente compartilhar conhecimento e empoderar as pessoas para o que elas já pensavam. O interessante do samba abstrato, né, e eu acho que o sucesso dele ele nasceu porque as pessoas já estavam vendo, mas não tinha um nome. Não tinha um nome ainda, não tinha uma estrutura de pensamento para a pessoa conseguir expressar. E aí, com o decorrer das temporadas, a gente foi desenvolvendo a nossa cultura e a gente faz história todos os dias, porque, de fato, a partir do samba abstrato, muita coisa mudou no carnaval, com certeza. Luana, bem-vinda. É isso, sou de Recife, então a cultura de carnaval aqui não é de escola de samba. Aqui até tem escola de samba, mas é uma escola de samba bem pequenininha, assim, é umas coisas bem menor, porque aqui é outro tipo de carnaval, também popular, também vem do povo, também tem seus problemas da chegada de coisas alienígenas dentro do carnaval. Isso. E aí, por conta disso, eu queria te perguntar algo que é isso. Para a gente, chegou às escolas de samba, primeiro do Rio, depois de São Paulo, né? A transmissão dos desfiles aqui. Para a gente chegou mais recentemente. Já havia um processo dessas abstrações surgindo, né? Então, eu lembro, assim, pequeno, minha mãe gostava muito de ver os desfiles da escola de samba, e eu lembro uma vez, eu acho que era a esposa de Eike Batista, que estava desfilando, e aí dava destaque nas artistas, né, da Globo, esse tipo de coisa toda que acontecia, né? Eu era criança. E a coisa foi avançando até a gente chegar em Virgínia, né, hoje em dia. Então, traz para a gente um pouquinho, talvez quem for daqui do chat, estiver assistindo e que não está acostumado ou familiarizado com esse mundo das escolas de samba, com esse tipo de carnaval, com essa forma de fazer carnaval, conta um pouquinho quais são as diferenças dessa transição de um carnaval feito pelo povo negro do Rio de Janeiro, para poder a gente entender o que foi que mudou para além da entrada dessas pessoas, né? Legal. Ai, gente, eu tirei o óculos porque estava refletindo, mas eu vou pôr de novo, senão eu não consigo ver. Tudo bem? Tá refletindo muito? Não, tá tranquilo. Tá bom? Beleza. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é como o Estado ali, principalmente na ditadura, cooptou a escola de samba para fazer a propaganda do Brasil. Então, a escola de samba, a gente fala que o início dela é no Egito, na verdade, né? Então, lá no Egito Antigo, lá no Vale do Rio Nilo, já existiam as festas da deusa Ísis, que era a festa da cheia do Rio Nilo. E aí, os africanos, os pretos no Rio Nilo, eles todo ano faziam uma festa, onde as pessoas usavam paramentação nas roupas, enfeitavam barcos e criavam músicas, cada ano uma música diferente para louvar, né, aquele momento de fartura, para louvar a deusa Ísis e também a cheia do Rio Nilo. Então, essa cultura ela já vem de milênios, né? A gente pode dizer, já faz milhares de anos. E aí ela foi trazida para as Américas junto com a diáspora preta no momento da escravidão. E foi espalhada e popularizada com a Igreja Católica,
porque a Igreja Católica, ali principalmente na Roma Antiga, Grécia, Roma, naquelas épocas onde o paganismo começou a dominar culturalmente, a gente estava falando do que estava acontecendo no Egito, principalmente. E aí, né, como a branquitude sempre tem que colocar um pecadinho perto da diversão, o carnaval, né, tem ali a terça-feira de cinzas, que é o momento que você pode subverter a ordem, e para as pessoas que eram escravizadas nas Américas, era o único dia do ano que você não tinha que trabalhar. Então, aí que juntou o carnaval com essa cultura de celebração que os descendentes de africanos já tinham desde o Egito Antigo. E é por isso que você tem carnaval. Notting Hill é igual carnaval daqui, a roupa é igual. Notting Hill não é a mesma música, mas é a mesma história. Barbados, o Mardi Gras nos Estados Unidos. Então, essa é uma cultura que a gente veio trazendo. Num momento ali de miséria total, então imagina o Brasil no começo do século passado, décadas ou anos depois do fim da escravidão, a população preta foi totalmente abandonada ao Deus dará. Então a escola de samba, ela surge não apenas como uma forma de celebração, mas como tecnologia de sobrevivência. Se não tivesse escola de samba, a gente não ia conseguir sobreviver, porque a escola de samba era o lugar onde você se aquilombava, você tinha um lugar para ter uma vida social, uma vida artística, né? Então os artistas foram surgindo ali, os compositores, etc. E o carnaval, acima de tudo, principalmente, né, ali ainda num contexto pós-escravagismo, ainda no início, era uma forma dos pretos também poderem se autoafirmar, se louvarem, né? A gente precisa, de certa forma, se afirmar enquanto ser humano, se afirmar enquanto possuidor de direitos, de talentos e etc. E a escola de samba servia para isso. Eu falo que antes de ter a República, o SUS, a educação universal, tinha a escola de samba, porque a gente tem que lembrar que por quase 100 anos... Fora da escravidão, né? Na escravidão a gente não vai nem contar. Os pretos foram impedidos de ir para a escola. Então, o problema da educação do Brasil já nasce quando você faz uma escola onde a maioria da população não poderia frequentar. Então, a escola de samba, ela serve para ocupar esse gap de várias necessidades que as pessoas tinham no Rio de Janeiro, em São Paulo e também na Bahia. Antes do axé da Bahia, o carnaval era de escola de samba. E aí, durante a ditadura, era um momento muito difícil para a escola de samba. Ora, se em 2026, uma página de Facebook, as pessoas ameaçam a gente de morte, derrubam a nossa página, perseguem, imagina um barracão onde os pretos estavam se reunindo. Então, a gente já sabe de histórias que a vadiagem, né, a lei contra a vadiagem foi usada contra as pessoas pretas, contra os sambistas, né, tudo isso num plano de encarceramento em massa, porque realmente o Brasil não queria dar conta do que os pretos estavam fazendo. E aí, a partir ali da época da ditadura, do Estado Novo, para sobreviver, de certa forma, as escolas foram cooptadas pelo Estado, ou seja, ou você segue ou não, você não tem uma opção, né? Muita gente fala, poxa, mas eles se deixaram cooptar. Não, a gente vê, inclusive, isso hoje em dia, né? Tenta colocar seu bloco na rua, não dá mais. Tem uma série de regras. O Estado vai falar como que você pode ou não fazer. E foi o que aconteceu com as escolas de samba. Então, ali, a partir dos anos 70 e 80... para ter o desfile, foi estabelecida uma competição, não é da natureza da escola de samba ser uma competição, isso daí foi estabelecido pelo Brasil, e aí foi a forma como organizaram. E, principalmente no Carnaval do Rio de Janeiro, uma coisa muito interessante, para as escolas de samba terem o direito de existirem, os desfiles, eles tinham que ser baseados em histórias e cultura do Brasil, não podia mais fazer enredo de exaltação ao preto, você não podia mais fazer enredo contando histórias da negritude, você tinha que usar aquele espaço para servir de propaganda para o Brasil, e é a maior propaganda do Brasil, né? O desfile de escola de samba é o maior festival popular do mundo. Então, aí a gente já vê como a abstratolândia, né, que é como a gente chama o sistema, a branquitude, né, para quem ainda não está habituado aí com a linguagem, para existir, teve que ir se adaptando. E aqueles analfabetos, não analfabetos por querer, mas que eram impedidos de frequentar as escolas, não só criaram as maiores escolas, né,
se a gente contar a escola de samba como uma escolas maiores que existem, eles ainda eram obrigados a contar enredos sobre a história do Brasil. E fizeram lindamente, e fizeram perfeitamente. E essa é a beleza e a tecnologia ancestral que a gente tem. Como que pessoas analfabetas conseguiram contar a história do Brasil de forma tão linda, tão deslumbrante, tão artística, ano pós ano pós ano. Então, essa consistência conseguiu fazer com que as escolas crescessem. E, a princípio, né, sendo o carnaval, é a festa onde você tem a inversão. Então, o que serve, o que limpa, o que é marginalizado na sociedade, no carnaval ele é o rei, é a princesa, é o rei momo, é o ritmista, é o músico, e é a rainha da bateria, que é uma figura que ela surge ali a partir do final dos anos 70, mais para 80, que em geral eram passistas que representavam uma escola. Então tem a bateria lá, os musicistas, e aí a rainha de bateria na frente representando a escola como a bailarina principal do desfile. É a rainha da bateria da escola de samba. E aí isso foi, né, a gente percebeu, né, no decorrer dos anos, o crescimento e a chamada profissionalização do carnaval. E aí, no momento, quando começa, principalmente a partir da Rede Manchete, e a virada para Globo, aí as pessoas começam a quererem participar, né, daquela festa, né, e a utilizarem o carnaval como um palco para se promover. E aí você tem as musas clássicas, né? Como ele bem falou. Então você tem a L.O., né? Que é essa que é a ex-esposa do Eike Batista. Você tem MV, né? ME, que é uma outra... Gente, quem não souber as siglas, depois vai lá na comunidade, que realmente é melhor a gente não dar nomes, né? Para evitar. Mas essas musas mais antigas, que eram tidas como mulheres muito transgressoras, porque elas estavam indo no Carnaval dos Pretos, elas estavam servindo, elas estavam participando desse carnaval, elas estavam se misturando ali no quilombo. Mas a presença delas não só atraiu outras, como criou-se todo um mercado em volta da musa abstrata. Por isso que ela é o centro principal da nossa crítica, porque ela é a síntese de tudo aquilo. Então, pessoas que não tem ligação nenhuma com o carnaval, serem o destaque principal, um dos destaques principais, né, claro que não representam, tem muitos destaques na escola, mas a posição da rainha de bateria é uma posição importante para a mulher preta, principalmente, que é preterida em todos os aspectos da sociedade o ano inteiro, mas no carnaval ela era a rainha da bateria. E eu, como menina preta, tive a oportunidade de crescer vendo aquelas mulheres, me espelhando nelas, amando a beleza delas e a dança delas, né? Elas me representando enquanto povo de escola de samba. E aí, no decorrer, conforme essas atrizes da Globo, principalmente, essas modelos foram chegando, foi criando todo um mecanismo para, de certa forma, garantir que esse espaço, que antes era orgânico, obviamente, né, orgânico dos sambistas das escolas, passassem a servir de palco para a promoção dessas mulheres, e ao mesmo tempo tem todo um bandeirismo em volta, né? Tem os bandeirantes, caçador de musa, traz um monte de musa abstrata, e uma que dá o dinheiro, é o samba na ponta do Pix, toda uma briga de egos baseada mais na necessidade de aparecer e usar aquilo como um palco para se promover, do que, de fato, promover a escola de samba, promover a dança do samba, promover a nossa cultura. Então, a musa abstrata, ela se tornou um símbolo muito importante e que foi rapidamente naturalizado pelo brasileiro. Quando as musas abstratas começaram a vir, principalmente essas que são famosas, que todo mundo ama, né? Que nós somos obrigados a amar essas pessoas. Não tem opção. Como que você não vai amar a mina da novela? Não tem como. E aí o brasileiro foi se acomodando nessa nova realidade. E mais, a partir do momento que as musas abstratas começam a ter mais destaque, acontece a grande quebra, né? Que o carnaval, né, e quando eu falo carnaval, eu estou falando de escola de samba, não estou falando do feriado, né, dessa comemoração que tem vários tipos de carnaval, mas usando como um sinônimo de escola de samba,
da escola de samba, que era a festa dos pretos, virar a festa do Brasil. O samba é do Brasil. A escola de samba é do Brasil. Mas quando as pessoas eram mortas e perseguidas, aí era de preto. Mas agora que a moça da novela tá, a influenciadora tá, e tudo aquilo que elas fazem, aí é do Brasil. Então, quando a gente fala de apropriação cultural, a gente está falando disso. Obviamente que a natureza da escola de samba é a participação popular. Todo mundo é bem-vindo. Mas quando você entra com capital social, com imposição, aí já começa crime, né? Principalmente no Rio de Janeiro. Jogo do bicho, muita grana envolvida. O que acontece com a nossa tradição? Será que a nossa tradição consegue se sustentar dentro desse novo cenário que se apresenta? E aí, quando a gente chega com o samba abstrato há 10 anos, ainda tinha, né? Já tinha muitas musas, né? Então, essas famosas e tal. Mas a partir dali, começa um mercado muito forte de musa abstrata. Porque aí já não é só a moça da novela que, de certa forma, vive da imagem e tem que aparecer, né, tem que se promover, mas, aparentemente, um local onde qualquer pessoa que quisesse mostrar o seu corpo, estar num lugar de destaque, ou alguém que quisesse aparecer na televisão, conseguia ter o seu lugar. E aí eu me pergunto, como que as mulheres, as trabalhadoras do samba vão competir com essas mulheres que já vêm com mídia, com dinheiro, com patrimônio cultural, com tudo que elas trazem? Como que as meninas da escolinha das passistas, como que elas vão sonhar que um dia elas vão conseguir chegar no posto mais alto, né, num posto de destaque maior? Então, é esse conflito que se instalou de uma forma que eu acho que, eu não vou falar que é definitiva, porque eu acho que as coisas também elas podem dar uma volta, mas que chegaram e com um potencial de descaracterizar totalmente o carnaval. Então, tudo que a gente fala de abstração, musa abstrata, profissionalização do carnaval, tem a tendência de acabar com a tradição, acabar com a estética e transformar aquilo em outra coisa. Então, a gente gosta de falar muito sobre isso, né? Qual que é a contribuição de verdade de uma musa abstrata? O que ela traz? Eu queria pegar esse ponto, porque tem algo que eu particularmente me incomodo profundamente, e esse exemplo que você trouxe sobre a principal bailarina, né, do balé, essa arte que a gente sabe que é europeia. A sambista, né? Exato. Ela, inclusive, ela tem uma trajetória de uma formação para ocupar esse espaço, né? Ela tem competência para isso. Afinal de contas, a gente está falando de arte, né? Então, ela tem uma competência para isso. E aí, tudo que envolve, digamos, carnaval e samba, o que me parece, aqui é um juízo de valor que eu estou fazendo, é que todo mundo pode meter a mão e achar que pode fazer de qualquer jeito. Exato. Eu queria muito te ouvir, porque a mim me incomoda bastante, primeiro esse lugar, né, dessas mulheres aqui, muito particularmente falando das musas, rainhas e musas das escolas de samba, que são brancas e ricas e que passam bastante vergonha, inclusive, porque elas não sabem dançar, enfim, elas performam qualquer coisa que é absurdamente ridículo, mas eu acho que o fetiche para estar naquele lugar e para performar, ser uma mulher negra do samba, acho que sublima isso, então elas passam vergonha mesmo, né? Não estão nem aí muitas vezes para quem, sei lá, está rindo, está criticando, e porque o mais importante são os bônus que vêm, justamente porque a escola de samba é essa grande vitrine para essas mulheres que lucram com isso, né? Lucram em termos de capital social, como você disse, e lucram financeiramente, porque depois elas vão fazer propaganda, vão virar atrizes de novela, vão virar influência, etc. Muitas vezes na esteira de estarem numa grande escola de samba. E eu vejo muitas vezes, então, assim, queria muito te ouvir, que eu acho que é um dos pontos das críticas, né, que vocês fazem lá no Samba Abstrato, dessas mulheres que não têm competência em termos de arte mesmo, porque elas não sabem dançar, elas não sabem sambar, elas passam vergonha e elas performam, e elas muitas vezes elas cometem racismo mesmo, porque elas fazem blackface, né? Elas fazem face de cabelo, então tem toda uma estética ali de apropriação
e uma estética racista, né? Porque elas querem se passar por mulheres negras. E queria te ouvir nesse sentido, porque o que eu vejo, então, te ouvir nesse ponto, e também porque o que eu vejo, a argumentação que vem em relação a quem critica, por exemplo, o samba abstrato, ou quem fala que não, o carnaval é de todo mundo pode estar, porque as pessoas brancas também gostam de carnaval e são felizes, e podem lá, porque ela estava feliz, ela estava lá sambando e tal, mas ela estava feliz, alegre, contente, saltitante, não sei o que e tal, porque esse é um espaço de todo mundo. Engraçado que agora é um espaço de todo mundo, isso. né? Então, isso. E muito se dá enfim, esses argumentos, essas críticas, então resvala num lugar de que, porque vocês estão com inveja da fulana, porque a fulana é bonita, porque vocês têm sentimento, porque a outra é famosa e etc. Então, assim, eu queria muito te ouvir nesse sentido do ponto da estética e desse tipo de argumentação de algo que tem a ver com a arte em si. Porque assim como vou colocar o exemplo do balé aqui, o balé precisa ter gente competente para ocupar aquele espaço. Na minha avaliação, para você ocupar o posto de uma rainha de bateria, de uma musa, você também precisa ter competência artística, legitimidade para ocupar esse espaço, não sei lá pulando, fazendo qualquer coisa e achando que você tá bonito, porque não tá, inclusive, tá muito feio. Mas, enfim, né? Acho que toda a questão que, como eu já disse aqui, que envolve vitrine, etc., elas acabam meio que. Aliás, não necessariamente não acabam não ligando para isso, porque muitas delas. Aí, um outro ponto que eu queria muito te ouvir, processaram vocês, né? Perseguiram vocês, processaram vocês, tentaram derrubar a página, mas processaram mesmo, buscaram na justiça para tentar criminalizar o trabalho que vocês fazem. Então, eu queria muito te ouvir sobre essa parte da questão da arte, da estética, e também dessas perseguições que vocês sofrem. Sim, com certeza. É importante falar, né? Então, a escola de samba, ela é mais do que o desfile, né? Eu moro no bairro da minha escola. A escola acontece o ano inteiro, não é só aquele dia, né? Por isso que eu falo que é o TCC. Ali é o trabalho de conclusão do curso, de uma preparação de um ano inteiro. Numa escola de samba, no contexto atual, que é uma competição, todas as pessoas estão sendo julgadas. É um espetáculo sério, é o trabalho de muitos, é a profissão de muita gente, é o sonho de muitas pessoas que estão no barracão o ano inteiro. Então, quando a gente fala de um espetáculo artístico, é surreal você imaginar que uma pessoa vai ter uma posição de destaque num teatro, num filme, num desfile de escola de samba, sem saber performar o que é esperado dela. Então, a gente já começa com uma quebra estética que é muito surreal. Essa ideia, né? Não, mas ela é legal, ela é simpática, é a moça da novela, é o sonho dela. Quantas vezes nós pretos, a gente não tem só o sonho, não, a gente tem a competência, a formação. Será que alguém dá oportunidade pra gente assim, de boa? Acho que não. Será que a gente tem oportunidade de aprender fazendo? Ou quando a gente chega nas empresas para trabalhar, a gente já tem que saber muito mais, às vezes, do que os nossos pares. Então, quando a gente fala de samba abstrato, o carnaval é um delírio, são aqueles dias, mas não é só sobre isso. Então, só o fato de uma pessoa conseguir um lugar de destaque no espetáculo artístico, como eu falei, profissional, é o trabalho, é o ganha-pão de muita gente, a pessoa ter o destaque naquele lugar, sem saber aquela arte, sem conseguir até se enturmar ali na escola, né, sem conseguir de fato fazer parte, isso já seria gravíssimo só do ponto de vista artístico. Você não quer ver um filme que o ator ele não é um ator. Isso não é aceitável. E quando a gente também fala que no contexto da competição, quer dizer que, de novo, a escola de samba não nasce para competir. E eu sempre uso de exemplo, time de futebol também não nasce para participar do Brasileirão. Todos os times de futebol, eles nascem de uma organização natural das pessoas, porque elas querem estar juntas, porque elas queriam jogar futebol, e a mesma coisa a escola de samba. Mas foi colocado ali dentro de uma competição para sobreviver, porque a escola de samba não tem opção. Eu não posso falar, não, beleza, eu não quero participar dessa competição. Então você não desfila.
Então você não desfila, porque já está organizado o como que deve ser feito o carnaval. Então, quando a gente pensa que todas aquelas pessoas ali estão levando a sério, é um ano inteiro de preparação para vir uma musa abstrata 1 mês antes do carnaval, né, ter a famosa aula com seus professores, para estar naquele lugar de destaque, é absurdo e é também desrespeitoso com o trabalho das pessoas. E quando a gente faz a crítica, e de novo, a nossa crítica não é pessoal, até porque uma musa, 2, 3, elas todas são iguais agora. Agora é tudo padronizado. Então, quando uma musa abstrata, ela entra nesse contexto e se quer ouvir crítica, ela está se colocando num lugar de superioridade do carnaval. A porta-bandeira, ela pode perder pontos da escola e a escola ser prejudicada. E quando a escola é prejudicada, ela perde dinheiro. O carnaval, ele tem um prêmio financeiro, tem royalties de pagamento de transmissão das imagens. Então, é um negócio também. Então, quando elas se colocam nesse lugar, ninguém pode falar nada, ninguém pode criticar, tô só aprendendo, tô aqui para me divertir, na nossa opinião, é um desrespeito total com a escola inteira. É um desrespeito com as mulheres que estão costurando fantasia a noite inteira, maioria voluntária. Então, esse lugar é um lugar que ele é muito... É o lugar da mulher branca da sociedade, né? Então, a gente tem que falar isso, que é o lugar que você não pode tocar, é intocável, não pode falar, não pode criticar. E o apagamento das mulheres pretas no único lugar social onde a gente tinha destaque. Que outro lugar uma mulher preta ela teria destaque por beleza ou pela sua desenvoltura, pelo seu talento? A escola de samba era esse lugar. E agora deixa de ser, e é aquela sensação que a gente tem de injustiça. Então você vê as passistas o ano inteiro ensaiando, desde criança. Tem várias musas, né? A gente evita falar o nome das musas concretas também, que é como a gente chama as musas orgânicas do carnaval, para evitar, né, que tenha alguma ligação. Mas a gente sabe as histórias. História de passista que começou com 7 anos de idade, que com 15 anos se emancipou para poder desfilar, para poder fazer os shows com as escolas. Pessoas que deixam de desfilar muitas vezes porque não tem roupa para desfilar. Porque a musa abstrata, quando ela chega, o carnaval virou esse lugar onde ela vai demonstrar poder. Eu posso estar aqui. Eu não preciso fazer tudo isso que vocês fazem. Eu não tenho que estar 10, 20 anos numa escola de samba para ter destaque. Então, ela vem ostentando poder, ostentando uma estética, né? Porque todas, ou a maioria delas, fazem muitos procedimentos estéticos. E aí elas criaram uma estética toda delas que não tem nada a ver com o carnaval. Carnaval não é ser musculosa, ter, sabe? Não tem nada a ver. E outra coisa que elas ostentam é justamente as roupas. Então, fica parecendo que para você ser uma rainha de bateria, a sua fantasia tem que custar 100 mil reais. Essa cultura vai chegando nas escolas. E a gente tem casos reais, que a gente sabe, de rainhas de bateria que deixaram de ser porque não podiam pagar aquela roupa caríssima. E outra coisa que elas ostentam, né, então, procedimentos estéticos, os professores, né, você até comentou, tá, elas passam vergonha. Elas passam muita vergonha, sim. Alguém até comentou aqui, elas não ligam. Ligam também. Tanto que elas criaram até a narrativa do sofrimento. Então, o carnaval, cujo verbo é brincar, a gente brinca o carnaval, para elas é o quê? Sofrimento, superação, eu tô tentando, eu tô aprendendo, eu tô me esforçando. Se você acompanha a trajetória delas se preparando pro carnaval, é triste, cara. As meninas não estão se divertindo nada. Tá chato. E aí, como que é a questão dos processos, né? Porque no Brasil, direito é luxo. A população não tem acesso à justiça, gente. Como pode uma pessoa entrar com uma ação judicial porque a outra falou que não sabia sambar? Que é basicamente isso. Então, isso faz parte dessa ostentação burguesa que elas querem impor na escola de samba. Para ser na escola de samba, o seu cabelo tem que ser caro, a roupa tem que ser cara, você tem que ter um monte de plástica, e se alguém falar alguma coisa, você vai usar o advogado caro que você tem acesso para processar. E aí a gente já teve, ameaça de morte, já jogaram o meu endereço na internet. Bom, o cara colocou meu endereço na internet para alguém vir aqui na minha casa me matar, sabe?
E, ao mesmo tempo, né, eu já vou falar do processo, o interessante é que todas as manifestações pretas passam por isso. Por isso que a gente não se abala. Claro que individualmente, nós individualmente, claro, é estressante, todo mundo é trabalhador, tem filho, tem família, tem emprego. Mas quantas pessoas morreram por causa do samba? Quantas pessoas foram perseguidas, presas? Quando a gente fala fundo de quintal, não é só o nome de um grupo de samba. Os pretos tinham que se esconder no fundo dos quintais das casas, esconder para tocar samba, fazer uma roda de samba escondida. Porque se a polícia parasse alguém e soubesse que era sambista, a pessoa poderia ser presa por vadiagem. Até o livro dessa temporada, que é o livro escrito pelo Candeias Nard, e ele já fala também, ele fala literalmente a mesma coisa, né? Dessa invasão e como a escola de samba estava perdendo a raiz. Quantas vezes as pessoas tinham que gastar o dinheiro que não tinham se vestindo de determinada maneira para mostrar que eram cidadãos de bem, né? Não no sentido que a gente falou de cidadão de bem, mas para falar que o sambista era um artista. Então, essa roupa do malandro que a gente vê, não é à toa. A pessoa tinha que estar na estica, porque senão ela ia apanhar e poderia ser presa por estar com um pandeiro. Isso não faz 100 anos. Então, quando elas perseguem a gente, processa, teve perseguição de outras pessoas que não eram da diretoria do samba abstrato, acusaram outras mulheres e agrediram uma pessoa dizendo que aquela pessoa era do samba abstrato. Então, toda essa violência, essa resposta violenta, não é surpreendente, porque é isso que acontece. O que acontece com o funk? Quantos jovens foram mortos há pouco tempo no baile funk aqui em São Paulo? Por quê? Porque tinha droga? Mas as baladas de Playboy? Nas baladas de Playboy tem muito mais, daí não dá nem para comparar, até porque tem um maior poder aquisitivo. Então, os corpos pretos, quando eles se manifestam, eles se tornam extremamente vulneráveis, e com a gente não foi diferente. Então, claro que dói enquanto pessoa, mas a gente já sabia que isso ia acontecer, porque a Abstratolândia responde dessa forma. E aí, sobre os processos, a gente foi processado 2 vezes. Notificação extrajudicial direto. Eu nunca vi uma galera para ter tanto dinheiro para chamar advogado. Gente, postou o vídeo, não gostou? Manda mensagem para a gente tira. A gente tem um princípio na comunidade que é o princípio do não apego. Todo dia nasce uma musa nova. Não é sobre você individualmente. Todo dia nasce uma musa nova. Se não gostou do vídeo, a gente tira, não tem problema. A gente nunca negou tirar vídeo de ninguém. Mas ela já vem com o chicote do Poder Judiciário, porque sabe o quanto o chicote ele arde nas costas pretas, e ela vai te esmagando economicamente. Então, a primeira vez foi interessante, que foi essa escola, gente, e é uma escola que eu adoraria ir no ensaio, mas eu evito ir porque as mulheres de lá não gostam da gente. A pessoa totalmente blackface, assim, dos pés à cabeça. E você olha lá no perfil da pessoa que na segunda-feira ela não tá daquele jeito. Ela não vai pro escritório dela com o cabelo crespo, com 30 tons acima. E a gente comentou, a gente fez um post falando assim, hoje foi show de blackface na avenida. A moça foi e processou. Tá no direito dela. Nunca que a diretoria do samba abstrato vai mandar alguém atrás, vai mandar bater, derrubar a página. A gente podia mobilizar a comunidade para dar um cancelamento. Nunca. Processou. Por sorte, a gente teve muita sorte de pegar uma juíza progressista que afirmou o nosso direito de se expressar. Quer dizer que você vai no teatro, eu sou obrigada a aplaudir? Não. Quem sobe no palco pode levar a vaia, como pode levar o aplauso. Isso você pode perguntar para Fernanda Montenegro. A Fernanda Montenegro não vai processar alguém se a pessoa não aplaudir ela no final da peça, mas a musa abstrata processa. Ela, né, perdeu a ação, foi muito louco, assim, foi muito, muito rápido. A juíza fez um texto muito grande, né, falando disso, de apropriação cultural e do apagamento do preto, porque as pessoas não só querem apagar o preto na escola de samba, como quer apagar a gente
a nossa crítica. E aí rolou e tal, passou, a gente nem publica mais ela para evitar, mas tem todo um ódio que me faz não poder ir lá no ensaio da escola dela. Mas enfim. E a segunda é mais interessante ainda, né? Que com certeza ela deve estar assistindo, porque se tem uma coisa que a gente pode contar é com o engajamento das musas. Elas não saem do nosso pé. As mulheres que têm, milhões, milhares de seguidores, 100 mil, 200 mil, 300 mil, preocupadas com a nossa página. Enfim. E aí, o que aconteceu, né? Essa pessoa especificamente, ela ficou muito brava, né? Ela ficou muito brava porque lá na escola de samba dela, que ela é musa abstrata lá, a musa, a bateria começou a chamar ela de musa abstrata, porque o samba abstrato deu voz e deu palavra para as pessoas. Então, os ritmistas começaram a chamar ela de musa abstrata. Aí ela ficou muito brava. Nunca tinha aparecido na página. E aí ela começou a fazer umas provocações, assim, né? Por exemplo, ela postou um vídeo, ela estava malhando, ela falou assim, eu vou malhar o braço para sambar na ponta do braço e aparecer no samba abstrato. Até aí tudo bem. E aí, um dia, a gente... foi no ano de 2020, a gente está em 26, creio que foi 2024. A partir de 2023, a gente começou a ter o enredo da temporada. Em 2024, foi a Revolução Industrial Abstrata, que foi quando a gente começou a contar dessa produção em massa de musa, tipo linha de produção, né? Sai um monte, todas iguais. A gente começou a ter muito problema, porque todas têm a mesma estética, então a gente acaba confundindo qualquer uma é outra. E aí, uma das coisas que a gente falou eram modelos de monetização para as musas abstratas. Alguns negócios que as escolas poderiam fazer. Por exemplo, vender Dove Barro. Sabe o Dove Barro? Dove Barro é o que elas passam para ficar com a pele escura. Gente, é um carnaval, é de mentira, né? Elas não conseguem entender. É tudo um teatro, é um carnaval. A gente falou, por exemplo, do quinto andar abstrato, que as musas têm aquela mania de tirar foto no corredor do hotel. Então, aluguel de corredor de hotel para elas tirarem as fotos. 99 problemas abstratos, que era o serviço de carro, né, de mobilidade, com um banco para proteger, para não manchar com Dove Barro. Porque se a musa abstrata sentar no seu sofá, ela mancha o sofá da sua casa, porque ela está toda pintada de preto. E aí, um dia, a gente falou do OnlyFans abstrato. Gente, o OnlyFans é uma plataforma que realmente, hoje em dia, ela é dominada por produtores de conteúdo adulto, mas ela não nasceu para isso. O OnlyFans era uma pessoa famosa poder ali monetizar a presença dela, tanto que tem muitas pessoas famosas que têm. A Anitta tinha OnlyFans e outras pessoas que também têm. E aí a gente sugeriu, falou, olha, por que a musa abstrata, que claramente odeia o carnaval, tem várias que odeiam, dá para ver que não quer. Dá para ver que ela não gosta. E a gente falou, poxa, se a pessoa não gosta, por que não faz um OnlyFans, fica abstraindo em casa e dá a grana para a escola? Foi a brecha que a Abstratolândia queria. A mina, que nunca tinha aparecido na página, só um postzinho que ela fez, entrou com uma ação coletiva. Ela não entrou, não era ela. O dano não era para ela, o dano para ela era para todas. Cara, foi uma coisa assim tão surreal. Quando a gente recebeu, a gente não conseguia entender, porque ela pedia para ela nunca aparecer na página, e não vai aparecer mesmo, porque é uma musa que não é conhecida. E aí, o pedido dela era relacionado ao dano moral a todas as mulheres brancas do carnaval. Gente, sabe um Brasil, assim? E aí, falar, né, sugerir que as mulheres deveriam fazer um OnlyFans seria uma forma de degenerar a reputação delas, porque elas são mulheres sambistas, elas colocaram que a gente estava dizendo para elas que elas eram prostitutas, etc. E aí ganhou, tomou, levou, porque o judiciário ama uma pauta moral. Então, o juiz, ele afirmou que a gente tinha o direito de postar. Em liminar, ela tinha pedido segredo de justiça. A primeira juíza falou, é público, todo mundo pode ver. E o segundo juiz, que julgou efetivamente, ele afirmou, não, a página pode continuar postando, mas não pode ofender todas as mulheres brancas do carnaval, e meteu uma indenização para a gente pagar. Então, tem que pegar o meu dinheiro do meu trabalho para ficar pagando. Mas, enfim. Só que aí, qual que foi a maior reviravolta de tudo isso, cara? Isso já está transitado em julgado, não há mais o que fazer. Mas o mais interessante é que as duas maiores contas do OnlyFans do Brasil são rainhas de bateria. As duas.
Ué, mas e aí? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem a certeza que o nosso trabalho ele é relevante. Quando o Poder Judiciário brasileiro parou para julgar um processo relacionado à musa abstrata. E eu fico imaginando o juiz tentando entender, né? Porque você lê ali, para gente que é da comunidade, você entende tudo, mas eu fiquei pensando, cara, será que o juiz entrou na página? Será que ele segue? E se ele entrou e curtiu alguma musa? Porque isso rola também, né? O biscoiteiro entra para falar mal da gente, mas acaba curtindo outra. Mas assim, a gente leva na brincadeira, mas é o absurdo do Poder Judiciário brasileiro. Então, a gente fez uma pesquisa. Quando um trabalhador, uma pessoa entra com um processo e pede justiça gratuita, ou seja, a pessoa não tem condições de pagar, ela tem 200% menos chance de ganhar um processo, só porque ela se declarou pobre no início. Fora tudo isso que a gente vê, violência contra a mulher, cadê? Violência contra a mulher, todos esses absurdos do Poder Judiciário, para uma pessoa parar a máquina de justiça do Brasil para debater se pode ou não falar se a pessoa samba bem ou não. Então, é esse tipo de coisa que, novamente, claro, enquanto pessoas físicas, dói, porque você tem que pagar, porque você tem vida, você tem que pagar. Mas, por outro lado, eles afirmam a importância do nosso trabalho. Aí que você sabe que é de verdade. E mais um ponto, geram documentação. Isso que eu acho maravilhoso. Porque a musa abstrata que é esperta, ela não fala nada. Porque depois vai ter outra, as pessoas nem reconhecem mais quem é a pessoa da vida real, né? Só que toda vez que elas processam, outro dia veio uma mina aí com advogado para tirar o vídeo, não sei o quê, elas vão gerando muita documentação histórica. E na nossa comunidade tem vários estudantes que fizeram tese de mestrado, TCC, monografia, falando do samba abstrato. Então, quanto mais elas movimentam isso, quanto mais elas são contra, mais o samba abstrato ele fica forte e a sua autenticidade ela é afirmada. O que elas estão falando é de verdade. Então, agora a gente tem que pagar essa grana, né? Estamos aí pagando, parcelou, né? Porque a honra é parcelada, então estamos aí nessa. Mas o nosso maior medo no momento agora é a gente postar essa pessoa sem querer, porque a pessoa fez um monte de plástica e agora a gente não sabe mais qual que é a cara dela. Então, quer dizer, é um carnaval, né? O samba abstrato é um carnaval, a gente está lá para se divertir também, tem que ser legal, tem que ser engraçado. Mas esse tipo de ataque, ele serve para afirmar a nossa luta, mas ao mesmo tempo demonstra a vulnerabilidade que a pessoa preta tem quando ela resolve levantar e falar. Então, eu acho que esse é um grande ponto. E, obviamente, a ostentação burguesa. Porque quando a escola de samba dela, por exemplo, alguma passista foi discriminada, ou aconteceu alguma coisa, ela paga o advogado delas? Ela defende gratuitamente essa pessoa? Não estão nem aí. Quantos casos de racismo a gente vê no decorrer do carnaval? Cadê a musa abstrata? Que apoia tanto, que o carnaval é de todos. Então, o chicote do Poder Judiciário que a gente fala, ele sempre está na mão delas. Sempre está. Sempre está. E, infelizmente, a gente tem que passar por isso para sobreviver. O Eribaldo, que não conhecia, está chocado, né? Toda uma gama de informações novas. Absolutamente chocado com todas as informações, né? Além da explanação histórica maravilhosa, assim. Eu estou chocado. A única coisa que eu sou curioso, assim, num nível absurdo, eu fico doente. Aí, pelo menos o L.O. eu lembrei. Na hora, assim. Eu lembrei na hora. Aí as outras eu fico, não conheço todo o contexto, eu fico, Jesus, quem é Jesus? Eu já fui puxar aqui o ranking das mais seguidas do OnlyFans. Enfim. Vai, dá uma olhada lá. Absurdo. É isso, todo um universo. Mas é um carnaval também. Chega no domingo, acaba. Eu acho que elas levam muito a sério. Eu acho que a verdade, ela tem esse poder, né? Porque, cara, imagina, as meninas têm milhões de seguidores. Acaba. O samba abstrato acaba. Chega no domingo, a gente elegeu a musa, acabou. Mas parece que elas ficam, sabe? Eu acho que a verdade tem esse poder sobre elas.
Aliás, eu queria que você falasse justamente isso, do concurso Musa Abstrata, porque é isso, eu acompanho já faz tempo, né? Lá desde o Facebook, e realmente, olha, para quem não segue, eu convido a seguir e acompanhar o Samba Abstrato, porque é divertidíssimo, assim, tem que ser. É entretenimento puro, isso, são muitos aprendizados, porque tem toda as referências, né, dos trabalhos, referências bibliográficas e tal, mas assim, é muito bom, assim, a maneira como vocês, inclusive, escrevem, né, as legendas, os textos, assim, é de uma perspicácia, porque tem muito deboche, tem muita ironia, e é própria, uma linguagem própria que foi construída, que é isso, quem é da comunidade, ou seja, quem acompanha, já está muito familiarizada, né, com termos, etc. E aí, mas na verdade, eu queria que você pudesse falar sobre essa questão mesmo, que é o mote, digamos, das temporadas, que é o concurso. Isso. Tem as campeãs, tem as bicampeãs. Tem. Então, aí tem. Vamos falar. Essa é uma história muito interessante. O que aconteceu? Então, a página começa em 2016. Então, 2016 e 2017, quem escolheu a vencedora a Musa Abstrata, né? A vencedora do troféu Musa Abstrata era a diretoria do Samba Abstrato. Então, primeiro ano, TA já está desativada, não está mais no carnaval. Segundo ano, LG também saiu do carnaval. Quando chegou o terceiro ano, começou um movimento popular dentro da comunidade chamado Diretas Já Abstratas, que o povo começou a pedir para votar e pediram para a VA, que é chamada Rainha das Rainhas, que é uma rainha de bateria muito famosa, que VA deveria concorrer à Musa Abstrata. Só que, assim, era o terceiro ano da página. Eu falei, cara, será que a gente já tem maturidade? Porque, realmente, é uma figura muito conhecida, muito amada do carnaval. Mas a gente fez a votação, né? Fez o plebiscito. E aí, a galera votou. Olha, a gente quer votar no troféu e VA tem que concorrer como todas as outras. Beleza. Fizemos a votação. Ela ganhou. Então, ela é a primeira Musa Abstrata eleita democraticamente. E aí, no decorrer dos anos, a gente foi fazendo todo ano a votação, e aí tem várias categorias. Tem o melhor blackface, tem a musa da nova geração, musa new generation, tem a musa vintage, as musas antigas, né, que voltam. Que mais tem? As dinastias também. As dinastias. Então, vai ter uma reviravolta sobre dinastias, daqui a pouco eu falo. E aí as pessoas vão votando. Tem uma musa abstrata muito famosa, que é a PO. A PO é a musa abstrata única bicampeã do troféu. Na minha opinião, se tivesse, no dia que tiver um verbete lá na Wikipédia, tem que ser ela, porque ela representa demais. Ou ela, ou SS, da Virilha Sarada. Tem que ser uma das duas, porque elas são o verdadeiro espírito da musa abstrata, né? Que é aquela pessoa que acha que tá abafando, e os biscoiteiros pagam muito pau, aplaudem, mas depois que cai o seu véu de Maia e você entende o que é aquilo, é impossível não ver a abstração. E aí, todo ano, as pessoas já começam com os seus favoritos. Então, por exemplo, a Sapecona. Você lembra da Sapecona? Dinastia Sapeca. Ganhou o troféu Musa do Samba Abstrato. Ano passado, por exemplo, PP, aquela do encontro, ganhou o troféu. Ela foi um azarão, porque ela não era famosa. E este ano, tem pessoas que estão já na liderança. Se a gente fizer uma boca de urna, não, se fizer uma pesquisa ali de intenção, VF, a Tigrinha, a galera já está olhando para ela. Tem ES, que é a musa do OnlyFans. Não, essa não é do OnlyFans, não, essa é mais brasileirinhas mesmo. Essa aqui é mais roots. Ela também, que há pouco tempo, né, ela foi numa escola de samba e dançou no palco sem calcinha, entende? Aí, e por que a gente se choca com isso, né? Fica parecendo, pô, mas vocês são caretas. Moralismo. Não é moralismo, não. Uma das histórias que a gente leu no livro do Candeia conta como é que eles conseguiram a quadra de uma escola de samba, acho que a maior do Rio de Janeiro, a que tem mais títulos. E uma das histórias que ele conta é que um dos fundadores, ele sofreu um acidente de trabalho e perdeu um dedo. E aí, com o dinheiro da indenização, eles compraram o terreno da escola. Então, uma pessoa teve que perder um dedo
para a escola ter um terreno, para chegar uma musa abstrata num lugar que é de família, porque a escola de samba tem criança, tem pessoa mais velha, tem mãe, tem pai, subir no palco e dançar sem calcinha de forma extremamente desrespeitosa. A gente não é careta, mas a gente sabe a dor que é a gente conseguir estar em pé até hoje, as escolas existirem até hoje. Então, essa é uma pessoa que pode concorrer, mas sempre tem um azarão. Então, eu prefiro nem me apegar muito em quem eu acho que vai ganhar ou não. Eu acho que a VF, a Tigrinha, ela tá bem despontada. Tem GK também, GK. Tem uma outra lá que é a mina do Scooby, né? Que é a CD. Então tem várias. Então vamos ver aí no decorrer da temporada, ainda tem chão. Porque tem duas escolas de samba. Eu sei que você não pode falar, mas eu posso falar. Perfeito. Tá tudo no meu nome, mas Grande Rio e Salgueiro é assim, é um festival de musa abstrata que é uma coisa inacreditável, assim. Grande Rio e Salgueiro realmente, né, brota do chão musa abstrata, é uma coisa inacreditável, assim, realmente. Olha só, eu vou ler alguns comentários aqui que foram chegando enquanto a gente conversava. Aqui, Jamile Guimarães falando, o samba abstrato é muito engraçado. A Luana foi muito perseguida nos últimos anos por integrantes das escolas do Rio de Janeiro. Bom saber que voltou. Aqui o Bruno colocou o livro que você citou, né? O livro chama-se Samba Negro, Espoliação Branca, um estudo das escolas de samba do Rio de Janeiro, dissertação de mestrado da Ana Maria Rodrigues Ribeiro. Tem disponível gratuitamente no Google Acadêmico. Dá pra achar, que lindo, bom saber. Todo mundo pede esse livro, ele é raro, bom saber. Né? No repositório. Muito bom. Aqui eu estou deixando para vocês o link do perfil do Samba Abstrato do Instagram, mas também tem Facebook, como eu falei. E vocês começaram lá, né? Foi. E lá tem mais de 100 mil seguidores. Aí aqui a Thaís Rogéria dizendo, a primeira rainha de bateria foi uma mulher trans, Heloína dos Leopardos, convidada por Joãozinho 30 para desfilar na Beija-Flor em 1976. Isso. E aí ela complementa dizendo, seria interessante que essa iniciativa também desse visibilidade a tantas musas de comunidade que desfilam nas escolas e que se engajam o ano todo. Eu queria até responder isso, né? Muitas pessoas cobram. Coloca as musas de verdade. As musas de verdade, elas têm as páginas delas, têm as páginas de passistas, então elas produzem conteúdo. A nossa obsessão é a documentação da Abstratolândia. Então a gente é bem especialista nisso. Então, eu peço para vocês seguirem as escolas, as páginas de passistas e darem aí o engajamento para elas. E é até importante, né? Porque o nosso trabalho, em algum momento, ele se torna até meio insalubre, né? Porque você fica vendo aquele monte de musa abstrata, é cansativo. Mas é a nossa especialidade e é um trabalho sujo que a gente tem que fazer. É isso aí. E também, acho que tem uma pessoa aqui que comentou, falando a respeito do papel social da rainha de bateria, que eu acho que tem um pouco... Você falou, acho que, né, passou por essa questão na sua fala, que tem a ver um pouco com isso. Como essas mulheres, elas não estão, de fato, identificadas com a escola, não são comprometidas realmente, não são da escola, não são da comunidade, mas também não há um comprometimento, elas só chegam ali na hora, né, para ensaiar e desfilar 2 meses antes, mas não tem um acompanhamento, porque esse lugar, né, esse papel da rainha de bateria ou da musa que seja, também é um papel social na construção, para serem referências e na própria construção da escola em si. O Ney Lopes, ele teve uma frase, acho que uma entrevista recente que ele deu, em que ele fala que a questão está ao contrário, né? Que o carnaval tinha que ser um apêndice da escola de samba, não o contrário, que o que está acontecendo atualmente é o contrário. A escola de samba está virando um apêndice do carnaval. E, na verdade, a escola de samba, como você traduziu bem, né? O desfile, o carnaval é o TCC da escola de samba, mas a escola de samba ela tá presente na vida das pessoas o ano todo. Ela cumpre um papel social fundamental, histórico, como você bem trouxe aqui. Então, só assim, a gente está terminando a entrevista, o programa,
Mas se você só puder falar sobre essa questão mesmo do papel social, né, que essas mulheres ocupam, pelo menos as legítimas, as musas. Sim, com certeza. Como você bem falou, né, tá? Então, a escola de samba é o ano inteiro, né? Cesta básica, vacinação, tirar documento, é o clube social. Então, eu falo muito da minha história, né? Apesar de ter vindo de uma família de classe média, uma família preta de classe média, a gente nunca conseguiu ser sócio de nenhum clube. Então, a gente tinha essa vontade de ser sócio de um clube, na época, antigamente, tinha muitos clubes aqui em São Paulo, mesmo com o que precisa, né? Então, você estudar numa certa escola, ter um determinado carro, morar em algum lugar, a gente nunca foi aceito. Mas a escola de samba, sim. Então, a escola de samba é o nosso clube social, é o lugar onde a gente se encontra, é o lugar onde nascem afetos e talentos. E a rainha da bateria, ela representa todos nós. Ela é a nossa beleza. A rainha da minha bateria, ela me representa, a da minha escola. Ela é a beleza da nossa... Ela é a mulher que representa a nossa beleza, o nosso talento, é a que fala muitas vezes em nome da escola, é a que representa ali na corte no carnaval. Então, é muito importante, principalmente para a nossa autoestima, enquanto pessoas pretas. Quem está no carnaval sabe o quanto que é importante. E um ponto que é bem interessante de falar, tá? Só para terminar, que é a mania da musa abstrata de querer aprender a sambar com o professor. Então, ela acha que aprender a sambar é ela e um professor. Não, aprender a sambar é no coletivo. Sabe quando que você aprende a sambar? Quando você toma chuva no ensaio técnico. Quando você vai para o ensaio só com dinheiro para ir e para voltar. Aí que você aprende a sambar. Quando você vai, fica a noite inteira, está exausto. Quando você fica até de madrugada assistindo o desfile na TV. Quando você encontra seus primos por parte de escola, né? Porque aí eu tenho os meus primos por parte da minha escola. Então, quer dizer, o viver coletivo é o que faz o samba. O samba não existe em uma pessoa só. Por isso que o samba abstrato não sou eu. O samba abstrato é a comunidade, assim como é a escola. Então, a gente defende com toda a luta as rainhas de bateria, porque a gente sabe o quanto que a nossa autoestima e a nossa imagem de nós mesmos reflete nessas mulheres. A gente se retroalimenta. Então, a rainha de bateria é um símbolo da mulher preta brasileira e que, infelizmente, querem tomar isso também da gente. Porque se continuar assim, daqui a 10 anos, nenhuma mulher preta mais vai ser rainha de bateria. E aí, como é que vai ficar o carnaval? Como é que vai ficar o carnaval quando a gente não estiver mais lá? Será que o carnaval vai conseguir se sustentar sem a raiz, sem a tradição, sem a inteligência ancestral? Porque é tudo inteligência ancestral. Como que... assim, falando de uma forma bem dura, como favelados miseráveis conseguiram criar o maior espetáculo da Terra? Como? Se você colocar no papel, a conta não fecha. As pessoas não tinham direito a nada e conseguiram tudo isso. Então, a gente tem uma linhagem ancestral e uma sabedoria que vem e que as escolas de samba precisam, assim como o samba precisa, assim como o funk precisa, assim como o rap precisa. Então, quando a gente faz a crítica, é porque a gente sabe que para a gente sobreviver, a gente também precisa olhar para a nossa raiz. A gente não pode sobreviver olhando só para frente, a gente tem que olhar para trás também. Bem, olha, muito obrigada mesmo por vir aqui conversar conosco. Eu sou suspeita para falar, porque, enfim, eu já acompanho de longa data. Tem que cumprir o dever de todo membro, que é votar uma vez por ano, e fazer uma adoração à nossa padroeira. A gente nem pode falar da padroeira, né? É importante também. Se quiser falar da padroeira, para saber quem é a padroeira. A padroeira, no dia 15 de fevereiro de 2017, surgiu a Mina do Cu Verde. A Mina do Cu Verde virou a padroeira de todas as musas abstratas, que é uma mulher que ela saía no carnaval, e aí um dia na televisão, ela estava toda pintada de verde, e aí ela baixou, acho que você já deve ter visto essa imagem. E aí a câmera foi direto, né, ali na abstração dela. E ali surgiu um ente maior do que tudo, né? Ela é a padroeira das musas abstratas. Então, todo dia 24 de fevereiro é o nosso feriado, é o dia que a comunidade se veste de verde para saudar a nossa padroeira. Então, é um dos deveres de todo membro, votar, todo ano votar, e também louvar, né, homenagear a padroeira, que é a Mina do Cu Verde, que é o Cu Verdes Day, o feriado abstrato. Não, sensacional.
Eu vou estar torcendo esse ano para a eleição de VF, né? VF. VF, ó. Eu acho que ela merece muito. Porque eu não sei dançar nada, nenhum gênero. Nada, nada, nada. Mas eu olhei para ela e aquele momento eu fiz assim, vi uma pessoa que tem a mesma habilidade que eu dançando. E ela se jogou, né? Vou dançar. Então, é isso. Vou Então, com ela. esperar lá. Bem-vinda à nossa comunidade. Vai se divertir muito, com certeza. É isso, minha querida. Muito, muito obrigada mesmo. Tamo junto. Se você tiver novidades, quiser voltar ao programa para a gente conversar, enfim, divulgar alguma coisa ou falar em relação, inclusive, a essas próprias perseguições. Não sei como é que está essa situação atualmente, mas aqui é um espaço realmente aberto para vocês, para a comunidade do samba abstrato. Afinal de contas, a gente está falando de cultura brasileira. Então, certamente, vocês contribuem muito para a gente poder, de maneira muito divertida, inclusive, né, gerando muito entretenimento, mas fazendo a gente poder pensar bastante sobre esses racismos todos que, lamentavelmente, a gente ainda... o povo preto, né, enfim, os povos negros no Brasil, claro, estão expostos. Bom, obrigada mais uma vez. E até a Obrigada próxima. a vocês, obrigada Farol Brasil, um beijo para todo mundo, um beijo para a comunidade. Obrigado Tchau, demais, tchau. valeu demais. Tchau, Valeu. tchau.